Bom dia, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para fazermos o resumo do que enviamos para você hoje na Escola Bíblica, pelos grupos de WhatsApp, nossas mensagens em áudio de todo dia, que mais de 5 anos já estamos aqui, trazendo mensagens de ensino, de alerta, despertamento para você. Hoje, então, é o resumo da parte número 18 do tema Muitos são chamados e poucos são os escolhidos, que é um termo usado por Jesus em Mateus 22:14. Hoje, nessa questão de chamada, eleição, escolha de Deus para aqueles que vão servi-lo, para que Deus possa dar grandes recompensas. Então, nós vamos utilizar hoje a chamada de Samuel, que está em 1 Samuel 3:10. Então, nós vamos ler esse texto e vamos colocar a nossa vida como um exemplo a ser comparado com a vida de Samuel, já que Samuel também foi chamado por Deus, sendo que cada pessoa é chamada em sua geração, que cada geração tem um trabalho a ser feito, e Deus precisa de pessoas. Ele mesmo não vai descer do céu para cá, para a terra, sozinho, para fazer um trabalho que sempre, em todas as gerações, ele contou com seres humanos, ou melhor, ele utilizou seres humanos para pregar, para falar, testemunhar, principalmente para representá-lo, para fazer propaganda do nome de Deus, da pessoa de Deus, através dos feitos das pessoas que se relacionavam com Deus, e nessa geração os que se relacionam com Ele. Então, pela chamada de Samuel, nós vamos ver se eu e tu, nessa geração, podemos dizer: será que Ele me chamou como chamou Samuel? Ou não precisa nada disso? Bem, vamos então estudar a história de Samuel. Samuel foi um profeta que sua vida e história estão registrados cerca de 50 anos antes de nascer o primeiro rei de Israel, chamado Saul. Então, Samuel viveu e através dele Deus ungiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul, e depois o segundo rei de Israel, que foi Davi, no ano 1000 a.C. Então, até o ano 1000 a.C., Samuel ainda estava vivo. Mas como começou? Para que até hoje Samuel seja uma pessoa que aqui na Bíblia receba tantos elogios pela obra que ele desempenhou. Será que se fosse eu ou você hoje, que alguém tivesse que escrever sobre mim ou você, para deixar escrito para gerações futuras, ou se você mesmo escrevesse sobre você, ou eu escrevesse sobre mim, será que a gente poderia deixar um testemunho igual de Samuel, que nunca teve nenhum mal que dizer de si, mas só tem elogio? Vamos ver a história de Samuel. Bem, a história de Samuel, nós queremos começar a ler do capítulo número 3 de 1 Samuel, no versículo 10. Eu vou ler na minha Bíblia, na tradução de Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. Estou dentro de Alcântara, na casa onde a gente fica aqui em Alcântara, que a gente veio de São Luís para cá para ajudar o trabalho lá. Hoje aqui sábado
houveram várias ações aqui do trabalho da igreja, na pessoa do meu sogro, que é o presidente da igreja, que aqui tem muitos ministérios, mas ele preside um desses ministérios. E aí quando a gente vem aqui, vem para ajudar, para somar. Eu com minha esposa, e hoje aqui teve um trabalho que a gente filmou um pouco para depois enviar para o YouTube, mas está muito difícil de enviar, a internet aqui é muito ruim. A gente vai tentar enviar só depois. Até esse vídeo mesmo, não sei que horas vai chegar para você. Que a internet aqui tem hora que é boa, tem hora que é super ruim. E para enviar alguma coisa é muito difícil. Mas hoje teve algo chamado Batalhão da Cidadania, que ocorre todo sábado, é quando pega crianças e jovens, e passa o dia todo com eles aqui, mas hoje foi só pela manhã. E a gente fala da Bíblia, passa o filme bíblico. Também vieram policiais militares para cá, para dar uma palestra também para os jovens. E tem aula de violão, aula de computação, tem aula de ginástica, um monte de outras coisas. E aula de cidadania, principalmente isso ali, valores cristãos. Então as comunidades de Alcântara aqui, muitas delas trazem para cá as crianças tudo fardadinho, né? E você vai ver depois que vamos enviar um vídeo para você. Então hoje, desde cedinho, nós estivemos fazendo isso, né? Ontem, limpando sala, varrendo, lavando sala, eu também estive ajudando. E é isso. Bora lá, eu vou ler desde o verso 1, 1 Samuel 3. Dizia o jovem Samuel, servia ao Senhor perante Eli. Eli, quem é Eli? É o sumo sacerdote. Quando, na época, o templo em Israel, a casa de adoração, o local de culto, havia um líder. Esse líder era Eli. Depois o líder morre, que Eli passa a ser quem? Samuel. Mas para que Samuel chegasse lá para liderar no lugar de Eli, Samuel primeiro era um servo. Ele ajudava aquele líder. Então hoje, às vezes, as pessoas querem já começar como grande. Por exemplo, ele não quer começar, se fosse num exército, ele não quer começar como soldado, ele já quer ser general, já sai fundando igreja, novo convertido, já quer ser chamado de pastor presidente, às vezes totalmente verde, carnal, às vezes vai ensinar muita heresia, às vezes vai ser um escândalo sua vida. Por quê? Porque ele quer dar um salto totalmente errado. Ele não quer dar os passos como Samuel deu, muitos outros deram, que começaram de baixo, primeiro como sendo servo, servindo alguém que estava na liderança dele, sendo útil para seu líder, como foi Samuel. E assim que é, os discípulos foram servos de Cristo primeiro, os 12, andaram 3 anos e meio servindo Cristo dentro de tudo que Cristo mandava que eles fizessem. Depois houve aquela peneira, ficou só 11, e os 11 é que começaram um grande trabalho evangelístico no mundo inteiro, foram ganhando vidas até chegarem aqui. Mas eles não chegaram e disseram: ok, Jesus, tu me chamaste hoje para ser um servo, pronto, já sou o líder, eu vou fundar uma igreja para mim, já tenho meu salário de R$1 bilhão. Não, pelo contrário. Então Samuel também começou do começo, como Deus quer que todos nós comecemos do começo, que é como servo, é que ali ele começa a prestar serviço, aprende a servir, para depois ele cobrar, quando ele estiver na liderança,
ele cobrar como de verdade é a vida do servo. Porque você não pode cobrar aquilo que tu nunca foste. Então primeiro tem que começar do zero. Tem muito trabalho para fazer, muita obediência para ser vista, para Deus aplaudir. E para Deus de verdade colocar você na hora certa, no local certo, você já está maduro, aí sim nessa hora vai dar o fruto da maneira como Deus espera. Então aqui o Samuel começa assim, 1 Samuel 3, verso 1 em diante. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia. Naqueles dias não havia visão manifesta. Olha o quadro da chamada de Samuel. Olha um dos motivos de Samuel ter que ser levantado naquela geração. Que aquela geração de Samuel é muito parecida com a de hoje. Como? Aqui diz, era de muita valia naqueles dias o que a palavra do Senhor. Por quê, irmãos? Porque não tinha quem pregasse a verdade, não tinha quem vivesse a verdade, não tinha líderes com testemunho cristão. Então, foi preciso Deus levantar um como Samuel, e você já vai ver por que essa palavra era de tanta valia, porque líderes eram tão envolvidos em corrupção na época de Samuel. Então Deus sempre está precisando de pessoas que se levantem como Samuel, num tempo como esse, como nós estamos agora. Tanta corrupção nesse mundo, né? Tanta droga liberada, tanta ação antibíblica, tanto ateísmo na terra, tanta apostasia, até no meio daqueles que dizem que são servos de Deus, tanto testemunho terrível no meio de certos líderes de igreja. Então Deus sempre está tentando levantar um outro para ficar no lugar daquele, para aniquilar aquele, colocar alguém que de verdade está fazendo propaganda do nome de Deus através do que é, mostrando para o mundo que é possível haver pessoas de caráter, que não se vendam, que não se corrompam, que são de verdade um embaixador do reino, um representante de Cristo, através do que fala e através do que vive. Deus está tentando levantar esse tipo de gente, já que multidões do diabo tem levantado. Eu volto para cá já já. Então aqui diz, 1 Samuel 3, verso 1, a parte B diz, não havia visão manifesta. O que é isso? Irmão, Deus sempre se revelou para o povo dele, principalmente com um dom de visão. Os profetas do Antigo Testamento foram chamados de, no hebraico, Nabi, que quer dizer vidente. O Samuel depois foi se tornar, no capítulo 9 de 1 Samuel, ele é chamado de vidente, porque Deus mostrava, ele tinha visões. Em Atos 2, 17 e 18, Pedro pregando diz que no fim dos tempos Deus vai dar visão, revelação para os seus servos, vai fazer eles sonharem, vai dar sonho para os servos dele. Só que aqui na época de Samuel não tinha como Deus se revelar. Para quem? Para fazer o quê? Já que a liderança era corrompida. Vamos já ver o tipo de liderança. Então, numa visão de gente corrompida, irmão, geralmente eles vão ficar morrendo para lá, mentindo, enganando e sendo enganado. E geralmente Deus não vai revelar nada, a não ser que Deus tenha um plano muito gigante para realizar ali. E Deus pode sim se revelar para o ímpio, como ele se revelou para um rei perverso, chamado Nabucodonosor de Babilônia, está lá no livro de Daniel, e tantos outros, tá bom? E
Em Mateus 26 diz que o rei Herodes, antes de matar Cristo, mandar crucificá-lo, a mulher de Herodes teve um sonho e mandou um bilhete para Herodes e disse: não te meta com esse justo, porque nessa noite eu sonhei com ele, eu sofri muito com ele, não te meta com ele. Foi por isso que ele mesmo não mandou crucificar. Ele perguntou para o povo: quem vocês querem que eu crucifique, Barrabás ou Cristo? Porque ele tinha em mente que ele ia crucificar Jesus, ia crucificar os dois. Então, se não fosse aquele sonho, aquela revelação para um ímpio, para uma família ímpia, aquele Herodes ia crucificar os dois, entendeu? Mas como Deus queria que o povo de Israel aqui levasse a culpa, porque foram eles que rejeitaram, porque eles que conheciam a verdade, eles que deviam aceitar e rejeitaram, então Deus deu aquele sonho, aquela revelação, para que a culpa caísse em cima de Israel. Então vamos lá, mas agora não é hora disso, estou falando de visão manifesta. Então nem sempre Deus se revela para o ímpio, é mais fácil Deus se revelar para o servo, como aconteceu com Samuel. Então esse primeiro capítulo 3, verso 1 em diante, trata-se do momento em que Samuel está dormindo, e ele morava no templo, no mesmo lugar onde morava o sacerdote Eli, sendo que era em quarto separado, mas eles moravam no mesmo, como se fosse uma casa como essa, de vários quartos, cada um num quarto. Samuel num lugar e o sacerdote Eli em outro lugar. Aí vamos ver o que aconteceu. Diz, verso 2, 1 Samuel 3: sucedeu naquele dia que estando Eli, estando ali deitado no seu lugar, seus olhos se começavam já a escurecer, porque não podia ver. Ele já estava muito velho, estava doente da vista, não podia enxergar. Verso 3: estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. Deus chamou, disse: Samuel, Samuel. E ele disse: eis-me aqui. Verso 5: e correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Quer dizer, quando ele começa a ouvir aquela voz que ele nunca ouviu, nunca Deus falou com Samuel, e até o próprio Eli nunca ouviu dizer, ali dando testemunho, dizendo: ó, Deus falou comigo. Ele fala com as pessoas assim, assim. Isso é que nem, irmão, nas igrejas hoje, que esse tipo de pregação não existe, onde o próprio líder diga: irmão, tive uma revelação, Deus passou uma mensagem para mim. No tempo de Samuel isso era comum, mas no testemunho do sacerdote Eli, não. Por isso Samuel não sabia nada a respeito disso. Ele era um jovem, estava começando sua carreira, não tinha quem ensinasse sobre isso, como a gente ensina aqui, que Deus fala, que Deus se revela. Se ele já tivesse a sua liderança ensinando, com certeza, quando Deus dissesse: Samuel, Samuel, ele já dizia assim: eu estou aqui, pode falar. E ele não precisava ir lá onde o líder dele perguntava: foi tu que me chamaste? Que foi o caso aqui. Então 3 vezes Deus chama ele, e na terceira vez, que é o verso 10, 1 Samuel 3:10, o próprio Eli disse: se é Deus que está querendo falar com esse menino. Ele era um jovem, talvez de 10 anos, 12 anos, por aí, que a mãe dele tinha deixado ele desde criança para morar no templo, desde menino. Depois que o menino desmamou, entregou logo ele do templo para ele morar lá. Quem dera que toda mãe fizesse isso, né? Desde cedo levar seus filhos. É mais fácil um filho, irmão, ser abençoado por sua própria mãe, quando ela desde cedo leva seu filho
para uma igreja. Quando eu falo de igreja, a igreja verdadeira que prega a verdade, e não uma igreja igual a do Eli, que depois você vai ver como eram seus filhos, os filhos de Eli. A valência que Samuel não quis viver o testemunho do Eli e dos filhos de Eli, que você vai já ver. Samuel, ele decidiu ser um servo de Deus para sempre. O testemunho dele foi ótimo, como Deus quer o meu e o teu, para Deus nos utilizar na geração de corruptos e corruptores. Então, finalizando o verso 10, então Eli disse, quando essa voz te chamar, diz, eis-me aqui. E ele voltou a dormir, Deus chamou ele de novo. Irmão, tem gente que Deus vai incomodar várias vezes, vai falar com ele, como incomodou Samuel. E diz, eu quero te dar essa mensagem, a mensagem é essa, é essa, é essa. Para quê? Para que a pessoa possa entender, meu irmão, qual é o quadro daquela geração. Então, nesse 10, diz, então veio o Senhor a Eli, e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel, eis que aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli, contra o sumo sacerdote, o pastor da igreja, o líder de Samuel, que estava ali com ele, dormindo ali no mesmo prédio. Diz, 12, naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis é a pior coisa que pode existir para o ser humano, né? Ele é um desprezado, inútil, um lixo que não serve para nada naquela obra, porque eles eram corruptos, corruptores, e eles estavam assumindo o cargo de sacerdote. Quem? Os filhos de Eli, chamado Hofni e Finéas, que você vai já ver. Deus então está dizendo, há muito tempo já tenho falado para ele, quer dizer, de alguma maneira, Deus já tinha se comunicado com Eli, antes que Samuel soubesse dessa mensagem. Deus já tinha dito para Eli, eu vou julgar teus filhos, eu vou destruir todos eles, que foi o que aconteceu depois, porque tu sabia que eu te falei, eu te revelei o comportamento de teus filhos. Então, irmão, cuidado, você que já sabe como está dentro da tua casa ou na igreja, que às vezes não precisa nem Deus te revelar, falar em sonho, e você faz de conta que não é contigo, e teus filhos continuam como estavam os filhos de Eli. Como estavam os filhos de Eli? 1 Samuel 2. Eles eram líderes de Israel, eles que eram incumbidos de ensinar a verdade para o povo, eles que tinham que dar testemunho de santidade para o povo, mas eram chamados de filhos do diabo. Olha aqui, o próprio Samuel depois escreve que os filhos de Eli eram chamados de filhos do diabo. Olha aí, ó. 1 Samuel 2,12 diz, eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que iam a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar. Então, aqui o verso 17 diz, eu vou só encurtar a conversa, diz, era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor,
porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Aqui também, aqui diz que outro tipo de coisa horrenda que eles faziam, diz assim, ó, verso 23, por que fazeis tais coisas? Porque eu ouço de todo este povo os vossos malefícios. Então, próprios filhos faziam malefícios e o povo sabia. Aí diz assim, ó, aqui ainda diz assim, ó, verso 22, perdoe já que nós pegamos muito sol, muita poeira, muito sol aqui. 1 Samuel 2, 22 diz, era, porém, Eli já muito velho, ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que, em bandos, se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Um dos problemas, então, eles eram prostitutos. E o pai sabia, em vez de tirar, de separar eles, olha, vocês são líderes, você não pode ficar aí. Assim como hoje tem multidão de líderes, que a gente sabe, ou que tem um monte de escândalo no YouTube sobre eles, né? Era para ser tirado. Irmão, qualquer presidente da república, acontece algo chamado impeachment contra o presidente, quando é provado atos que são contra totalmente o comportamento de um presidente da república. Assim também tem que acontecer com um senador, né? Com qualquer pessoa, tem que ser afastado do cargo. Assim Deus queria que aqueles jovens, aqueles sacerdotes fossem afastados, para eles não continuarem fazendo aquilo, para ser um exemplo ridículo para o povo, para que o povo não pensasse, isso é normal, todo sacerdote pode ser corrupto e não tem problema, Deus perdoa todo mundo. E não é assim. Então, irmão, a história de Samuel é uma história nesse quadro, até quando chega lá na frente, aqueles dois homens, Hofni e Finéas, chamados de filho de Belial, que quer dizer filho do diabo, eles vão para uma guerra, eles vão na frente da guerra, e lá o inimigo, os filisteus, atacam Israel. Os primeiros que morrem são Hofni e Finéas, e ali a profecia acabou. E depois vieram dar notícia para o pai, olha, Israel foi atacado e morreu os teus dois filhos. Aí ele, quando soube, ele caiu do lugar onde ele estava sentado, quebrou o pescoço e morreu também. E aí Samuel teve que ser levantado por Deus para ficar no lugar deles. Então agora ali tinha um outro homem com um outro testemunho, e era isso que Deus queria fazer, colocar Samuel no lugar daqueles três, que o Eli já estava velho demais, não servia mais para nada, não ensinava mais ninguém, e os filhos, mesmo que ensinasse, o testemunho era terrível. Como era o testemunho de Samuel então? 2:35, aqui o próprio Deus, usando uma outra pessoa, dá uma mensagem para o Eli, antes do Eli morrer, e diz, eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração, e a minha alma, e eu lhe edificarei casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Presta atenção, aqui, o ungido aqui é Saul, o rei de Israel, sendo que ali Saul nem existia como gente ainda. Deus já estava profetizando que Deus ia botar Saul, o rei Saul, que não existia. Samuel só foi ungir Saul quando Samuel já estava velho, que foi ungir Saul, o primeiro rei, depois ungiu o segundo rei, que foi Davi. Mas aqui Deus já estava avisando para Israel e para o Eli que haveria alguém com um comportamento diferente, que era Samuel, que por isso Deus ia colocar esse. Irmão, agora me diga, se Samuel não fosse visto por Deus, que aqui foi visto ele,
depois. Porque Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Ou melhor, Ele sabe que tu vai ser amanhã. Ele sabe se daqui a 10 anos, 20 anos, tu vai continuar sendo o mesmo servo de Deus, com a mesma fé, com o mesmo serviço, com amor a Deus, mesma obediência, mesma paixão pelas almas, para ser obediente, para poder dar um testemunho verdadeiro de cristão, de servo de Deus, diante das pessoas e diante de Deus. Então, Deus viu antes de acontecer o que seria Samuel anos depois. Por isso ele disse: eu vou suscitar para mim um sacerdote fiel. Então, irmão, ele já sabe quem tu é. Olha a síntese do que estamos falando hoje. Amanhã nós vamos falar sobre, ainda bem, graças a Deus, que eu fui escolhido para a salvação. E vamos dizer o motivo amanhã. Vai ser terrível o tema de amanhã, tá bom? 2 Tessalonicenses 2,13. Escolhidos para a salvação, por quê? Vamos tratar amanhã. Já pega aí meu número, chame alguém, inclua alguém aí na escola bíblica para receber a escola em áudio amanhã. Pega meu número 98490-4763. O código do Maranhão é 98. Você está fora do Brasil é 55. Entre aí, é o meu privado, e diga: eu quero entrar na escola bíblica em áudio. Vamos receber todo dia escola bíblica em áudio. São 80 minutos de 4 mensagens de áudio. Depois a gente faz aqui um resumo como esse. Quando dá, tem dia que não vai dar, muito trabalho, mas hoje nós estamos aproveitando para fazer. Bem, olha só. Aqui Deus disse: eu vou suscitar um sacerdote fiel, que ele andará perante mim, fiel. Olha aí, irmão, que Deus está cobrando numa geração como essa, de tanta corrupção, tanta heresia, tanta igreja falsa, tanta placa enganando pessoas, dizendo que é a igreja. Claro, tem joio, trigo, ovelha e bode. E Deus está sempre tentando levantar alguém que ele sabe que amanhã vai ser como Samuel foi, que nunca teve variação na propaganda que ele fazia com o seu testemunho. Você está fazendo uma propaganda onde você anda. Quando alguém sabe que tu é um cristão, pelo bem ou pelo mal. E Samuel nunca teve nada de mal. Por exemplo, ele já velho, aqui no capítulo 12 de 1 Samuel, ele reúne Israel. Depois dele já ter eleito o rei, ele já está velho. Olha o que ele diz para o povo de Israel, depois que ele reúne Israel, e ele faz essas perguntas aqui para Israel, sobre o testemunho dele. Ele diz: ó, eis-me aqui, testificai contra mim, perante o Senhor e perante o seu ungido. Quer dizer, procura o rei Saul, pergunta para ele, qual foi a bandalheira que eu fiz para ele, contra ele? Vê qual foi a falsidade que eu cometi contra ele, algum dinheiro que eu roubei dele, se eu me enriqueci ilicitamente com o dinheiro de Israel. Ele sabe, pergunta se isso aconteceu. Olha aí, será que hoje algum líder vai pregar sobre isso no púlpito de alguma igreja? Será que ele vai dizer: olha, chama o político aí, ó, fulano de tal, que você sabe que nós votamos com ele, pergunta se ele me deu uma emenda Pix, pergunta se o dinheiro que eu estou aqui me enriquecendo cada vez mais, comprando minhas fazendas, não é dinheiro de política, que às vezes eu digo que é para uma obra social, eu estou investindo em mim, nos meus carrões, nos meus helicópteros, mostrando as minhas riquezas, meus deleites. Será que nós temos hoje pregadores que se unem com políticos, para, em vez de estar pregando para os políticos, evangelizando os políticos, como fez Daniel, como fez Samuel com Saul, com Davi? Muitos estão ali para roubar igual eles. Cuidado com isso. Em vez de estar pregando para eles, falando de Jesus para eles, para ganhar vidas. O Samuel disse: pergunta para ter ungido. Aí ele diz: ó,
1 Samuel 12:3. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem tenho oprimido? De cuja mão tenho tomado presente? Com ele encobri os meus olhos. Ele está dizendo assim: quem foi que me deu um dinheiro para me calar? Ó Samuel, está aqui uma corrupção, um dinheirão, e te cala disso daí que a gente está fazendo. Tem muita gente que faz isso, irmão. Sabe que o mal, como era no tempo da Inquisição Romana, da Igreja Católica, a pessoa chegava para o padre, isso aí está nos nossos livros que escrevemos, está no Google aí, o livro chamado Rastro de Sangue, baixa, tem os links de documentários do YouTube, bota no YouTube, digite Wagner Jesus, livro Rastro de Sangue, baixe, é de graça. Você vai ver a história da Igreja Católica, como os papas mandavam fazer. Por exemplo, chegava um rico e dizia: estuprei uma criança e eu quero confessar meu pecado. Naquela época eles mandavam matar, a Igreja Católica mandava matar. Mas se ele chegasse com dinheiro, muito, ele dava um papel chamado indulgência. Procura para qualquer professor de história antiga, que ele vai te dizer o que era a venda de indulgência da Igreja Católica no passado, somente de 500 anos mais ou menos para trás. Aí pronto, o Papa mandava dar um documento, ficava com o dinheiro, perdoava. Se fosse um pobre que fizesse o mesmo pecado, ele não tinha como pagar, ele era morto. Assim era naquela época. E então Samuel está falando de alguma coisa similar. De quem foi que eu tomei presente? Aí o povo diz: não, aqui ninguém fez isso contigo, tu não fez nada disso conosco. Irmão, olha como é bom você ter consciência limpa diante das pessoas. Porque ali aquela pessoa é mais fácil você pregar para ela, você ensinar. Já se você for um corrupto, como Judas era um corrupto, como que um homem desse tem como pregar, ganhar uma alma, discipular uma alma, e ainda dizer: sede meu imitador, como eu sou imitador de Cristo? De 1 Coríntios 11, no verso 1, Paulo diz: seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Então, irmão, olha porque Samuel foi levantado. Que aquela geração, a liderança, estava podre, imprestável, não tinha como ganhar almas, não tinha como representar Deus. E hoje, como é que está a liderança das igrejas? E você está pensando no teu futuro, que começa agora, no presente, sendo fiel agora, para Deus colocar você amanhã. Deus quer colocar pessoas. Se Jesus não voltar hoje, ainda vai ter trabalho para você. Ele quer pessoas para colocar no trabalho como servo. E você tem que demonstrar agora a fidelidade. E não pode ter sombra de variação, se você quer que Deus ponha você numa liderança. Ponto. Por isso Jesus disse: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mateus 22:14. Porque muita gente às vezes é fiel agora, mais tarde não é. Outro vem para a igreja, não é fiel de coisa nenhuma. Enquanto que Samuel, o próprio Deus diz: eu vou levantar um sacerdote fiel. Segunda Samuel 2:35. 1 Samuel 2:35. Como que Deus levanta, irmão? Ele usando alguém para ensinar, para interceder. E essa pessoa, ela é submissa ao aprendizado, ela está lá, ela é liderada, ela tem líder sobre ela quer ter um líder, ela não quer ser ovelha sem pastor. E Deus está vendo tudo isso. E a fidelidade acima de tudo. Ponto. Tá, amanhã voltaremos, se Deus permitir. Envia essa mensagem para alguém. Nunca te esquece. Somente a verdade nos libertará.